Boa tarde, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei comentar o segundo exame de qualificação da UERJ, prova realizada neste domingo, 8 de setembro de 2024. Espero que vocês gostem dos comentários. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos à primeira questão de geografia. Aqui nós temos o mapa da Alemanha, nível de satisfação individual com a vida na Alemanha 2016. Então, esse mapa da Alemanha é o mapa pós-reunificação que ocorreu no início da década de 1990. Então, nós podemos observar que essa parte aqui corresponde à Alemanha Oriental, ou correspondia à Alemanha Oriental, e essa parte aqui correspondia à chamada Alemanha Ocidental. Então, consequentemente, podemos concluir que o nível de desenvolvimento da Alemanha Ocidental era muito maior do que o nível de desenvolvimento da Alemanha Oriental. A República Democrática da Alemanha era um país comunista e a República Federal da Alemanha um país capitalista, onde as condições de vida eram muito superiores às condições de vida da República Democrática da Alemanha ou simplesmente Alemanha Oriental. Então, sendo assim, a localização espacial dos estados alemães com índice de satisfação com a vida inferior a 7 é explicada principalmente pelos processos socioeconômicos ocorridos no país, período de 1949 e 1990. Então, exatamente a letra C, porque no período pós-reunificação, gradativamente as condições de vida foram melhorando na Alemanha Oriental, ou seja, na porção oriental da Alemanha reunificada, e sendo assim o nível de satisfação foi progressivamente melhorando a partir desse momento. Então a resposta correta, letra C. Aqui nós temos a questão de número 50, em que nós podemos trabalhar esse assunto tanto em história como geografia, um texto bastante longo. Com 1,4 bilhão de habitantes, não dá para juntar 11 atletas num time competitivo? É o que se perguntam os torcedores chineses, frustrados mais uma vez por verem a Copa do Mundo sem a sua seleção. O fracasso tem algo a ensinar sobre a sociedade chinesa e o futebol. A centralização foi muito eficaz para atingir as metas do governo e tornar a China uma potência econômica, militar e tecnológica. O futebol tornou-se uma dessas metas quando Xi Jinping assumiu o poder, mas nem o estímulo do líder mais poderoso desde Mao Tse-tung foi suficiente para a China acertar o pé. O sistema centrado na obediência não ajuda a gestar criatividade. Jogadores e treinadores estrangeiros que atuaram na China notaram nessa diferença cultural um obstáculo à excelência. Foi um choque, sobretudo para os brasileiros, ensinados a associar futebol à improvisação, ver como a reverência, a hierarquia afetava tomadas de decisão, desde o respeito
até seus companheiros em campo, avessos a qualquer ação fora do roteiro. É uma mentalidade que favorece o desempenho nas modalidades em que a repetição mecânica é premiada, como natação e ginástica. Nessas, os chineses se destacam, mas não funciona no futebol. De acordo com o autor, o fracasso dos chineses no futebol deve ser atribuído à seguinte característica presente naquela sociedade: o autoritarismo político está dentro do contexto trabalhado no texto, onde você fala aqui exatamente na questão da centralização, a centralização das decisões, a centralização do poder decisório. Então, consequentemente, nós temos que levar em consideração também o fato, né? Futebol é um esporte em que você precisa conciliar a habilidade, a técnica, a improvisação, e isso, logicamente, que não acontece da noite para um dia num país que não tem tradição nessa área. Então, além dessa questão do autoritarismo político, nós temos que entender que futebol é um esporte em que a criatividade, o talento associado ao profissionalismo, a dedicação em campo, são fatores fundamentais para que se possa obter um bom resultado. Então, a resposta correta, letra A. Mais uma vez, a UERJ colocando uma questão com pirâmide etária. Os principais empregadores privados da França, que ficaram de fora dos debates sobre o controverso projeto de lei de imigração do governo, manifestaram-se horas antes de a lei ser adotada em 19 de dezembro de 2023. Não são os patrões que estão exigindo massivamente a imigração, é a economia, disse Patrick Martin, presidente da maior federação patronal do país. E acrescentou: até 2050, a menos que reinventemos nossos modelos sociais e econômicos, precisaremos de 3,9 milhões de trabalhadores estrangeiros. A pirâmide etária que representa o país da reportagem é a melhor pirâmide que representa essa condição, é a pirâmide D, onde você tem uma base estreita, caracterizando assim uma baixa taxa de crescimento vegetativo ou natural, em consequência disso, um baixo percentual de jovens e uma baixa taxa de renovação da mão de obra. Aqui você observa que a maior parte da população se encontra na faixa adulta e que a população idosa acima dos 60 anos, olha aqui, o degrau acima dos 60 anos, é bastante elevada na França, razão pela qual o país, assim como outros países da Europa, irão, num determinado momento, ter a necessidade de flexibilizar as leis de imigração para suprir as necessidades de mão de obra, para que a economia não venha ser afetada por um crescimento vegetativo negativo que venha criar problemas para o Estado por falta de recursos para dar o atendimento à população idosa, a questão da saúde e, consequentemente, outras demandas socioeconômicas que um Estado moderno precisa atender dentro do seu escopo administrativo. Então, a questão tem como resposta correta a letra D. Quase todos os países desenvolvidos da Europa e países que estão em desenvolvimento têm modelos de pirâmides muito parecidas com esse modelo da pirâmide francesa. Então, letra D de dado. Questão 53. Agravada este ano pelo fenômeno El Niño, a seca sazonal da Amazônia, que levou os rios aos menores níveis da história, atrapalha o transporte de pessoas e mercadorias, no momento em que os portos das regiões Norte e Nordeste, que formam o chamado Arco Norte, respondem por mais de 37%
das exportações de soja e milho, principais itens da safra nacional de grãos. Nos últimos 10 anos, essa rota de escoamento mais do que duplicou sua participação na logística nacional. Os portos das regiões Sudeste e Sul, o Arco Sul sendo o Porto de Santos ainda a principal porta de saída de grãos, mas a tendência é que a via no norte do país siga ganhando importância, porque quanto mais acima do paralelo 16 graus sul estiver a mercadoria, mais vale a pena exportar pelo Arco Norte. Então, aqui nós temos um gráfico que veio acoplado à prova, muito interessante, uma questão de atualidade muito bem elaborada. Em menos de 2 décadas, verifica-se uma alteração logística na exportação de grãos no território brasileiro. Essa alteração é explicada principalmente em menos de 2 décadas. Verifica-se uma alteração logística na exportação de grãos no território brasileiro. Essa alteração é explicada principalmente pelo seguinte processo socioespacial. Resposta correta, letra B, incorporação de novos espaços produtivos. Nós temos que levar em consideração o seguinte. Bom, nós temos a região de Mato Piba, tá? Que é formada pelo Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que nas últimas décadas transformou-se num importante polo de desenvolvimento da agricultura empresarial, do agronegócio. Nós temos o Mato Grosso, por exemplo, que também se transformou num grande produtor de grãos. Inclusive, o Mato Grosso é hoje o maior produtor de grãos do Brasil e o estado que detém o maior rebanho bovino do país. As fronteiras agrícolas estão avançando pelas bordas sul e oriental da Amazônia. Essas regiões estão sendo incorporadas ao processo de produção de grãos e também a criação de gado. Consequentemente, como a Amazônia, por exemplo, é servida de rios navegáveis, portanto, o transporte fluvial é um sistema de transporte de baixo custo, e também nós temos recentemente inaugurada a Ferrovia Norte-Sul, que leva esses produtos até, por exemplo, o terminal graneleiro que foi construído no Porto de Itaqui, no Maranhão, ou através de um ramal leva esses grãos até o Porto de Belém. Então nós temos hoje opções que podem e devem ser desenvolvidas, como o próprio texto afirma, para buscarmos novos corredores de exportação que reduzam os custos e também gerem o descongestionamento dos portos localizados no centro-sul do Brasil. Então, a letra B, incorporação de novos espaços produtivos, se encaixa muito bem naquilo que apresenta a questão. Vamos à próxima questão, 54. Enchentes em Porto Alegre, imagens aéreas do mercado público. Após 83 anos, a cidade de Porto Alegre voltou a registrar uma grande enchente. Em 1941, a capital gaúcha enfrentou um alagamento histórico que deixou cerca de 70 mil pessoas desabrigadas. Na ocasião, o nível do Guaíba, cuja cota de inundação é de 3 metros, chegou a uma altura entre 4,75 e 4,76 metros. Segundo registros da época, desta vez, o nível do Guaíba passou de 5,3 metros no dia 8 de maio de 2024. Atingiu 5,07 metros. As grandes enchentes que afetaram Porto Alegre nos anos de 1941 e 2024, mencionadas na reportagem, indicam a incidência desse problema na capital gaúcha. Na atualidade, o agravamento desse problema está relacionado ao contexto de, letra A, intensificação da crise climática. Nós estamos observando não só um fato isolado que ocorreu lá no sul do Brasil, mas um conjunto de fatos que vem ocorrendo em vários países do mundo, com inundações catastróficas
intercaladas com secas prolongadas e ainda ondas de calor intercaladas com ondas de frio. Então, estamos vivendo uma crise climática em andamento e claro que essa crise climática direta e indiretamente está associada ao aquecimento global, à intervenção do homem na natureza e fenômenos como esse, infelizmente, voltarão a se repetir, não só aqui no Brasil, como em outros países do mundo. Então, a resposta correta, letra A, intensificação da crise climática. Vamos à próxima questão, questão de número 55. Aqui nós temos uma imagem dos índios. A mobilização política de povos indígenas garantiu direitos para essas populações na Constituição Brasileira promulgada em 1988. Naquele contexto, a garantia do direito constitucional apresentado na fotografia representou a defesa da ideia de autodeterminação dos povos. Então, não só dos povos indígenas, como também, por exemplo, dos quilombolas e outros povos que habitam no território brasileiro. Então, a Constituição de 1988 trouxe esse artigo que defende a autodeterminação dos povos, os direitos das nações indígenas, enfim. E é um assunto que tanto é trabalhado em sociologia, trabalhado em geografia, trabalhado em história, portanto, um assunto multidisciplinar. Aqui nós temos variação do total populacional nacional 2013-2023, aqui em parte do continente europeu. Um mapa muito bem elaborado, muito bonito. De acordo com o mapa entre 2013 e 2023, vários estados europeus tiveram aumento de sua população absoluta. Considerando a dinâmica populacional desse continente, essa variação está associada ao seguinte processo demográfico. Aqui é a letra A, saldo migratório positivo, até mesmo porque, se nós trabalharmos com a ideia do crescimento vegetativo ou natural, muitos países do continente europeu registram nesse momento taxas próximas de zero ou taxas negativas. E sendo assim, a entrada de imigrantes tem sido de grande importância para que a população possa crescer nesses países. Então, o saldo positivo da migração ou dos fluxos migratórios é o fator preponderante que tem garantido tal crescimento. Então, resposta correta, letra A. Aqui nós temos a questão 57. Nos dias 1º e 2 de novembro de 2023, ocorreu no Reino Unido a Conferência de Segurança sobre Inteligência Artificial, IA, que reuniu representantes de governos, empresas e sociedade civil de várias partes do mundo e culminou com uma declaração conjunta emitida pelos países participantes. O autor da charge ironiza o resultado da conferência ao apontar uma possível contradição de alguns países participantes. Essa contradição envolve os seguintes fatores. Resposta correta, letra D, posicionamento diplomático, interesse estratégico. Claro que existe uma contradição muito grande dentro desse contexto, porque, ora, a inteligência artificial ela está avançando num ritmo mais acelerado, aonde? Nos chamados países desenvolvidos. A inteligência artificial é de suma importância para a questão dos interesses estratégicos, não só no plano econômico, como também no plano militar. Então, logicamente, uma coisa é você ter um posicionamento estratégico, a outra coisa é você ter um interesse estratégico. Então, essa contradição está implícita nessa conferência que foi realizada na Inglaterra, razão pela qual a resposta correta, letra D. A questão 58. Na Nova Holanda, comunidade do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, terraços cobertos por alumínio e fibrocimento, antigo amianto, predominam em comparação com os de PVC mais caros.
e aquecem mais durante os dias de calorão turbinado pelo aquecimento global. Segundo a tese de doutorado do arquiteto e urbanista Lucivaldo Dias Bastos, predominam temperaturas mais elevadas sobre as telhas mais baratas, até mesmo em relação a um ponto medido na Avenida Brasil, próximo à favela, apesar da quantidade de cimento e da falta de árvores na via expressa. O estudo revela uma dura realidade. Os que vivem em áreas carentes sofrem mais os efeitos do calor do que aqueles que moram em localidades consideradas mais nobres. Áreas dos subúrbios da Central e da Leopoldina, onde estão os complexos da Maré, da Penha e do Alemão, são as mais quentes da cidade, levando em conta tanto a temperatura da superfície captada por satélites como a do ar, registrada por aferições de campo. A reportagem relata um fenômeno que é espacialmente diferenciado. Isso se deve a uma situação. Inversão térmica? Não. Injustiça ambiental é a resposta correta. Injustiça ambiental. Por que isso? Porque nós temos a grande contradição presente nas cidades no que diz respeito às moradias habitadas por famílias de baixa renda, que normalmente são construídas com materiais que registram maior aquecimento. Lembrando que também nessas moradias que estão em áreas de favela, como por exemplo na Nova Holanda e outras favelas, o próprio adensamento de construções dificulta a dispersão do calor, e isso se difere muito dos bairros de classe média alta e de classe alta, onde você tem um tratamento paisagístico, urbanístico e ruas arborizadas, enfim, condições de construções e de planejamento que reduzem os efeitos do calor em determinadas áreas. Então, a resposta correta, letra B de bola. E a última questão de cunho geográfico, 59. A estação ferroviária Leopoldina não abriga o mais belo dos aspectos visuais, visto que sua fachada está pichada, suja e mal conservada. No entanto, em outros tempos, essa parada da cidade do Rio de Janeiro simbolizou o que havia de mais charmoso no Brasil. A linha que partia dessa estação unia o centro do Rio a Petrópolis e a Três-Rios. As viagens no início eram cheias de requinte, conta o historiador Maurício Santos. Inaugurada em 1926, era chamada de Barão de Mauá, para homenagear Irineu Evangelista de Souza, um dos pioneiros na construção de ferrovias no país. A estação foi elogiada, inclusive, por estrangeiros admiradores de boa arquitetura. Segundo o historiador, em 2002 deixou de ser utilizada definitivamente para embarque de passageiros, que passaram a embarcar na estação Dom Pedro II, conhecida como Central do Brasil. As estações de trem representam um modelo exitoso de investimentos em meios de transportes no decorrer dos séculos 19 até meados do século 20. A desativação da estação ferroviária Leopoldina no início do século 21 decorre do seguinte aspecto das transformações urbanas na cidade do Rio de Janeiro. Resposta correta, letra B, deslocamento de verbas para a circulação de automóveis e ônibus. Então, isso inclusive foi um dos fatores responsáveis pela decadência do transporte ferroviário no Brasil, não só aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde eu moro, mas também no Brasil. Agora, corroborando com o texto, atualizando as informações, o governo federal repassou as instalações da estação da Leopoldina para a administração do município do Rio de Janeiro, e o município do Rio de Janeiro já iniciou obras de remodelação para transformar esse prédio num centro cultural. Portanto, não vai ser utilizado mais como estação de trem, como já não estava sendo utilizado, mas vai se transformar num centro cultural. As obras já estão em andamento
E no entorno ali da estação, nós teremos um tratamento paisagístico, inclusive com lançamentos imobiliários no processo de gentrificação, que já está em curso ali nas imediações e que agora vai se estender por toda aquela área do entorno da estação da Leopoldina, inclusive com a construção do estádio do Flamengo na região do gasômetro, que é muito perto da estação da Leopoldina. Moçada, espero que vocês tenham gostado desses comentários. Fortaleçam aí o canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo, indique o canal Geogênio aos seus amigos, parentes, enfim. É o canal criado para democratizar o ensino da geografia, levando o conhecimento geográfico a quem quer, seja ele estudante ou pessoas que amam e gostam da geografia. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, tenham uma boa semana, fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!